Temos notícia grande nesse primeiro dia de fevereiro, nós vamos conversar agora porque envolve política na Fórmula 1. Os principais jogos estão em promoção lá na Instant Gaming e você tem acesso também a várias pré-vendas excelentes, então não perca a oportunidade além do Assetto Corsa Evo. O link do Assetto Corsa está à parte na descrição e dos demais jogos você também tem aí embaixo. E na Paddock BR ainda tá rolando promoção, coloca o cupom dobradinha para levar 2 camisetas pelo preço promocional. Você não vai se arrepender, é 100% algodão e não encolhe. Tem novidades do Hamilton e de outros pilotos, então não perca a oportunidade entrando pelo link na descrição e para compras de um produto ou 3 ou mais, você tem o cupom Ressaca Motor. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar falando de Mundial de Rally. Pois é, algumas alterações no regulamento forçaram a Toyota num curto espaço de tempo a modificar o seu carro. E foi bem pouco tempo mesmo, coisa de 6 a 8 semanas, para uma série de mudanças como, por exemplo, a eliminação do híbrido e também a restrição de ar. A Toyota entrou então num período de intensa colaboração entre departamentos e fornecedores, conseguiu implementar mudanças significativas, o que passa diretamente pelo motor e também pelas relações de marcha. Os esforços foram gigantescos, mas acabaram valendo a pena, porque em Monte Carlo conseguiram o 1-2, isso mesmo, a Toyota passou por um belo de um problemão, coçou a cabeça para poder colocar os seus carros dentro do regulamento e conseguiu no final das contas ainda o 1-2 em Monte Carlo. Ainda assim, não é o ideal que você tenha uma janela muito pequena ou tão pequena assim para poder arrumar o seu carro. Então, nesse caso, parabéns à Toyota e o Mundial de Rally é bem legal. Eu particularmente gosto, sempre que tenho oportunidade, gosto de dar uma olhada. Passando agora para aquela decisão da FIA de demitir o que era o comissário piloto, o Johnny Herbert, que alguns de vocês falando vai falar Robert e tal. Gente, ninguém fala Schumacher, tá? Então, vamos falar aqui de um jeito bem simples o nome do cara. Ele foi retirado, removido do seu cargo pela FIA, e o que está sendo falado oficialmente, como trouxemos aqui em vídeo, é que ele estava tendo conflito de agenda entre o seu papel de comentarista na TV e também de comissário da FIA, mas por trás dos panos parece que na verdade o motivo da demissão foi o seu envolvimento em casas de apostas. Uma teoria surgiu falando que na verdade ele foi demitido por causa das penalizações que o Verstappen tomou de forma consistente no final da temporada passada, já que ele era o comissário responsável. Então essa teoria começou a ganhar muito corpo, que teria sido uma mudança para ajudar a Red Bull. De qualquer forma, o Christian Horner, que é midiático, ele sabe se utilizar da mídia para poder passar uma imagem de vilão, que alguns gostam e alguns não gostam, porque ele sabe que isso gera audiência. Ele defendeu a decisão da FIA, afirmando que não é adequado ter os comissários atuando também na mídia. Só que aí ele fala que a decisão da demissão não está relacionada com as punições a Max. Então o Horner poderia simplesmente ficar quieto, falar que isso é decisão da FIA, que eles não têm nada a ver com isso, mas ele vai lá primeiro fala que concorda, para depois botar panos quentes e olha gente, mas isso aí não tem relação com o Max não, tirando da reta. Eu, Matheus, não caio muito nessa conversa do Horner. Eu acredito que ele usou sim o palco para a mídia para gerar ali um burburinho e, obviamente, ganhar as manchetes, fazer a Fórmula 1 se manter relevante nesse período de hiato de corridas que a gente chama de silly season, né? Tem muitos rumores, muita coisa, alguns acontecem efetivamente, mas como eu falo para vocês aqui, tem alguns rumores que não tem nada a ver. A única coisa que nós temos certeza é que existe um problema, claro, nítido e notório, em relação aos comissários. O Zac Brown até está sugerindo pagar, as equipes pagarem para você ter um treinamento e uma profissionalização dos comissários, o que eu sou contra, mas essa opinião eu dei num outro vídeo, então dá uma olhada lá no outro vídeo sobre o assunto. Bom, agora vamos para o principal do vídeo de hoje, dessa manhã pelo menos, de sábado, dia 1º, que é o seguinte. Nós conversamos também recentemente aqui no canal sobre a mudança da FIA em relação às asas flexíveis. Ela não ia mudar o seu sistema de teste e agora vai. Falamos sobre isso ontem, se não me engano. O problema aqui é o seguinte, nós temos uma notícia grande que é de politicagem da Fórmula 1. Essa mudança estaria sendo feita de acordo com a matéria que você confere aí na descrição,
por pressão da McLaren. E por que da McLaren, sendo que ela foi a principal beneficiada da asa flexível no ano passado? Se você não se lembra, a McLaren foi pioneira na asa flexível, as outras equipes começaram então a ir por esse caminho também, e foi um dos pontos primordiais para que a McLaren conseguisse desenvolver o seu conceito e então ganhar o campeonato de construtores. Algumas equipes ficaram para trás nesse desenvolvimento, como Red Bull e Ferrari, que decidiram fazer a sua asa flexível um pouco mais para o final da temporada e também agora para 2025 estão alocando recursos nessa asa flexível, inclusive a Ferrari teria como um dos pontos centrais do seu carro de desenvolvimento a asa flexível. E aí, com a notícia que saiu ontem, que a FIA vai mudar a regra em Barcelona, ou seja, não é nem para a primeira corrida, é no meio da temporada, a Red Bull estaria furiosa com a FIA, justamente porque alocou muitos recursos na construção dessa asa flexível para 2025, num conceito que vai usufruir do melhor dessa asa flexível para 2025, e a McLaren teria feito essa pressão porque a McLaren sabe como ter o melhor da sua asa flexível passando em testes mais rígidos da FIA. Lembrando que agora a flexão vai passar de 15 mm para 10 mm. Então, se a McLaren tem essa capacidade de passar nesse teste de 10 mm e ainda manter a sua eficiência na asa flexível, obviamente é um golpe duro para as rivais, porque você vai ter que realocar mais recurso ainda nisso, recurso que poderia estar indo para 2026, que poderia estar indo para outras áreas do carro, e no final das contas estão jogando no lixo esse recurso praticamente, porque em Barcelona as coisas mudam e aí tudo que você fez até agora talvez não seja o suficiente. A McLaren está dando um golpe de mestre nos seus rivais e essa politicagem na Fórmula 1 é muito comum. Agora, o meu questionamento é, por que através de uma pressão da McLaren a FIA vai mudar a regra que ela mesma anunciou no final do ano passado que não mudaria? É claro que aqui, como nós não temos uma confirmação dos chefes de equipe, então devemos tratar como um rumor, mas um rumor que está muito bem fundamentado, ok? E como falo aqui para vocês, esses rumores tendem a ser confirmados mais pra frente, tanto é que vocês veem com frequência aqui no canal a gente falar esse rumor é forte, vai lá e acontece, é confirmado. Então por que a FIA vai ceder à pressão de uma equipe? Ela já cedeu à pressão da Mercedes no meio de 2022, ferrando a Fórmula 1, porque ela entrou num período que em termos de competição não foi legal. Para a Red Bull e para o Verstappen foi muito bom, bateram recordes, a história foi escrita, mas em termos de competição, qualquer pessoa que tem um mínimo de gosto por competição sabe que a FIA ferrou a Fórmula 1 naquele momento. E agora está cedendo também a McLaren com essa questão da asa flexível. Não me parece uma boa abordagem da FIA, não me parece algo que uma entidade séria faz. A FIA sempre se coloca nessa posição de parecer que está favorecendo um ou outro e depois não gosta que as pessoas critiquem. A McLaren pode até ter um bom argumento para chegar na FIA e falar, olha, é melhor a gente realmente tratar isso aqui de uma forma mais rígida, tal. Ela pode até ter um bom argumento, mas se a FIA já havia anunciado que não mudaria, então que não mude. É realmente uma palhaçada e essa influência papaya pode definir um campeonato. A gente vai ter que esperar para ver e obviamente a Red Bull não seria a única brava com isso, a Ferrari também provavelmente não está gostando nada disso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, no nosso Instagram e também no Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!